Vamos lá, vamos continuar aqui a aula. A gente vai agora para outro slide. Nós vimos aí que os reinos das trevas, eles são organizados, tá bom? Não são de qualquer jeito. A Bíblia fala que eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz, né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Para a gente entender que as coisas das trevas muitas vezes são organizadas e a gente muitas vezes faz as coisas de Deus toda desorganizada, né? Isso é uma vergonha para nós, né? Vamos para o slide aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor agora. Olha lá, agora o próximo assunto aqui são as artimanhas. Como que o reino das trevas trabalham? Bom, as artimanhas são as mesmas desde o Éden. Desde lá do Jardim do Éden, onde Satanás ele usou a serpente para seduzir, para iludir a Eva, ele continua usando as mesmas artimanhas. Olha aqui o que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3 em diante, fala assim. Paulo fala: olha, eu temo que assim como a serpente ela conseguiu enganar a Eva com a sua astúcia, eu temo que assim também seja de alguma sorte vocês corrompidos, enganados também, os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo está falando para a igreja de Corinto: olha, sabe o que eu temo? Sabe o que eu tenho medo? Que assim como Satanás conseguiu enganar Eva, numa simplicidade, uma astúcia, numa facilidade, eu temo que vocês também sejam enganados com as suas astúcias, com as suas setas, seus dados inflamados. Então Paulo tinha uma preocupação com a igreja. Ele fala, e por essa razão que ele ensinava o mundo espiritual para a igreja. Ele fala, olha, toma cuidado, que Satanás ele tem uma facilidade muito grande de fazer com que vocês sejam enganados. Então como que foi lá no Éden? No Éden, Satanás ele não pensou em assustar ou expulsar a Eva e Adão, mas ele pensou que em seduzir a Eva. Porque, embora os demônios eles sejam territorialistas, mas eles só fazem território onde existem pessoas. Não é a intenção de Satanás assustar, por exemplo, ele entra na minha casa, na tua casa, ele assusta todo mundo, transforma uma casa mal assombrada e expulsa. Qual que é o objetivo dele ter uma casa? Nenhuma. Ele precisa o quê? Matar, roubar, destruir a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Então, no início, ele poderia, se ele fosse a intenção de ficar com o território chamado Jardim do Éden, ele iria assustar a Eva, iria assustar Adão, expulsar eles dali. Mas não, a intenção foi o quê? Seduzir a Eva para que pudesse fazer com que ela pecasse. Hoje não é diferente, a intenção de Satanás é fazer a sedução para que a gente venha pecar, cair nessa sedução, nos laços do passarinheiro, nas setas inflamadas, nos dardos inflamados, e a gente venha cair na sedução, na oferta que ele nos dá, e fazer com que a gente peque. O diabo ele fez o quê? Ele colocou a dúvida da palavra de Deus na mente de Eva. Hoje, o que mais Satanás faz é isso aí. As pessoas falam, isso não tem nada a ver. Isso é besteira, tá falando besteira. Isso não tem base bíblica. Da onde você tirou isso? Deus não se importa muito não. Deus me conhece. E ele coloca dúvida na palavra. Então, da mesma artimanha que ele usou com Eva, ele está usando hoje nos filhos de Deus. Satanás, ele promoveu o quê? Um desejo na mente humana. Ele promoveu um desejo na mente da Eva. Olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E hoje as pessoas querem se enriquecer. Pode ver que muitas pessoas abandonam o caminho da luz, o caminho de Deus, para ir para caminhos tortuosos, caminho das trevas. Por quê? Porque a intenção do coração, o desejo do coração é ficar rico, é conquistar o mundo inteiro aqui, é comprar casa, carro, é ostentar. E aí Jesus ele começa de uma maneira diferente, ele começa no espiritual, ele começa a trabalhar no nosso caráter. E aí a pessoa não tem paciência de esperar Deus, né? Porque a Bíblia fala, buscai o reino de Deus, sua justiça, essas demais coisas que você deseja vão ser acrescentadas. Mas a pessoa não quer esperar com que Deus nos molde aos padrões que ele quer. E aí
cai no desejo. Satanás coloca na mente da pessoa, né, o desejo. Ó, se você for para outro lugar, você vai conseguir mais fácil. Deus está tanto tempo na igreja e não está te dando. E Eva, se você começar a ler na Bíblia, ela quis ser igual a Deus. Era um desejo. Quando ela ouviu aquilo, ela falou, ó, pensando bem, eu quero ser igual a Deus. Quando ela deu ouvido à voz da serpente, falou, ó, pensando bem, eu quero ser igual a Deus. Né? Então, Eva quis ser igual a Deus e um claro desejo de grandeza. Ela quis ser grande. E por essa razão ela deu ouvido à voz dessa serpente. Eva, então, desobedeceu ao seu esposo, porque Deus não tinha dado a ordem a Eva. Deus deu ordem a Adão. Adão, não comas desse fruto. Então, você repasse essa ordem para Eva. Então, Eva desobedeceu primeiramente ao seu esposo. E quando ela desobedeceu, ela fez o quê? Adão desobedeceu a Deus. Então, quem desobedeceu a Deus, na verdade, foi Adão. Adão poderia falar, não, Eva, não era para fazer isso. E agora que você fala, não, eu não vou desobedecer. Mas ele amava tanto aquela mulher, que ele acabou também caindo na lábia. No desejo dele também de comer do fruto. Mas, peraí, que gosto que tem, Eva? Como será esse fruto, essa desobediência? Tanto é que os olhos de ambos só abriram quando Adão comeu do fruto. Enquanto Eva comeu do fruto, nada aconteceu, porque ela havia desobedecido no plano horizontal. Ali entre a terra, ali, desobedeceu ao seu esposo. Mas quando Adão comeu do fruto, ele desobedeceu a Deus. E aí foi no plano vertical, né? Acabou influenciando os céus e a terra. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Deixa eu interromper a gravação aqui, conforme eu falei, né? Para não ficar muito extensa.